A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Queridos ouvintes, nesta manhã você pode estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 e no versículo 24. Vamos ler a palavra de Deus nesta manhã. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso o fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga. A palavra de Deus nesta manhã nos revela hoje uma multidão que seguia Jesus e que apertava Jesus. E entre esta multidão havia uma mulher que ela sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. A palavra de Deus em Levítico 15, 25 diz que no Antigo Testamento toda mulher que ela tinha um fluxo menstrual, ou desde quando ela estava na permanência desta menstruação ou desse fluxo menstrual, seja homem ou seja ou mulher, homem que estivesse sangrando em decorrência, às vezes, de uma hemorragia, que tivesse qualquer tipo de sangramento, essa pessoa ela deveria ser separada dos outros, porque ela era considerada impura. Então, todos os meses, a mulher, por 7 dias, ela era considerada impura. Mas esta mulher, ela sofria de um mal que o fluxo de sangue dela era contínuo, não havia parada desse fluxo menstrual. Ela sangrava há 12 anos continuamente, todos os dias. Então, essa mulher, ela sofria de preconceito. Ela era considerada uma mulher imunda. Tudo aquilo que ela tocasse também era considerado imundo. Por isso, ela era uma mulher separada da sociedade, discriminada. Ninguém poderia tocar aquela mulher. Se tudo isso ainda não fosse bastante, ela era uma mulher que havia gastado tudo o que ela tinha e nenhum recurso da época podia dar solução para o seu problema. E a palavra nos revela que ela ainda ficava pior. Mas essa mulher, ela ouviu falar de alguém, ela ouviu falar de Jesus. E no seu coração ela planejou buscar o Senhor. Ela creu que Ele era o único que poderia ajudá-la e era o único que poderia solucionar o seu problema. Então esta mulher, ela teve uma atitude de fé. Ela foi até o Senhor. Havia uma grande multidão e ela foi até Ele. Mas o objetivo dela era tão somente o Senhor Jesus. Era tão somente ser curada. Ela tinha um propósito no seu coração. Então ela apenas tocou nas vestes do Senhor. Ela nem tocou na pele do Senhor, mas apenas nas suas vestes. E então ela foi curada. Imediatamente o seu fluxo de sangue parou. Este fato chamou a atenção de Jesus. Diante daquela grande multidão, apenas uma mulher, uma pessoa foi capaz de tocar o coração de Jesus através da sua fé. Havia uma multidão de pessoas que o apertava, que o tocava, mas aquela mulher tocou de forma diferente. Nós aprendemos com esta mulher nesta manhã,
porque não importa quão difíceis sejam os nossos problemas, quão difíceis sejam os problemas que você está passando hoje aí na sua casa. Você pode dizer, mas já faz muitos anos, 20, 30, 12, 10, 1 ano. Quanto tempo você tem buscado a solução? Quanto tempo você tem e nada tem melhorado? Não é verdade? Todos os seus problemas sem resultado. Mas a palavra de Deus nos mostra que há uma esperança. Há uma esperança que dentre a multidão nós podemos tocar o coração do Senhor Jesus de forma diferente. Às vezes nós estamos congregados em uma grande multidão, numa igreja, seja aonde for, um grande número de pessoas, mas o Senhor Jesus, Ele não vê uma grande multidão, Ele vê e conhece em particular a necessidade de cada um, portanto conhece a necessidade do teu coração nesta manhã. Então nós precisamos ter um coração como o desta mulher, capaz de tocar o Senhor Jesus, que tenha fé, capaz de chamar a atenção do Mestre para si. Quando nós estamos congregados, não importa aonde seja, mas é preciso chamar a atenção do Senhor, que fala conosco pessoalmente, que nos cura, que nos guarda. O Senhor, ele se voltou para aquela multidão e ele perguntou: quem é aqui que havia me tocado? E os discípulos, sem entender nada, disseram para Jesus: mas como, mestre? O Senhor está vendo que todo mundo te toca a todo momento e a toda hora, o Senhor está espremido, praticamente esmagado por esta multidão. Mas o Senhor não estava falando daquilo. Alguém o tocou de forma diferente, alguém tocou no coração do Senhor naquela maneira. Não simplesmente tocou, mas chamou a atenção. Mas aquela mulher, ela ficou com medo a princípio de se revelar para o mestre, porque ela sabia que a lei de Levítico dizia que ela deveria estar separada da sociedade, ela poderia ser penalizada, porque ela tocou em uma pessoa e ela estava contaminando aquela pessoa com quem ela tocou. Então, ela ficou com medo a princípio de se revelar. Mas o Senhor então insistiu e ela percebeu que o mestre sabia aonde ela estava e quem ela era e o que havia acontecido. Então ela se revelou. Mas o Senhor Jesus não se importa com as nossas imundícies. Ele não se importa com a maneira com que nós estamos. É preciso nos chegarmos ao Senhor da maneira com que estamos, porque Ele nos recebe desta forma, porque Ele tem amor pelas almas, porque Ele supera os preconceitos, Ele transforma as nossas vidas, o Senhor nos purifica, Ele é a fonte de toda purificação, Ele é o rio da vida. Ele não se importou por o quanto tempo ou de que maneira nós estamos, mas é importante que Ele nos recebe da maneira com que nós estamos. Você está enfermo na sua alma? Você está marginalizado nesta manhã? Você se sente excluído, separado da sociedade? Não se importe. Não se importe que você vai chegar perto de discípulos, de uma grande multidão. O importante não é como os discípulos vão olhar para você, como as pessoas da multidão vão te olhar, se vão se considerar você impuro ou não. Tenha fé, tenha uma atitude de fé. Enquanto o Senhor puder ser achado, toque-o, porque você pode ter essa condição de sua vida mudada. As pessoas podem não acreditar, mas se você acreditar, você pode ter a sua vida transformada. Às vezes você se sente diminuído perante a multidão que cerca Jesus. Mesmo que os discípulos não entendiam o que Jesus dizia, não se importe com a multidão, não se deixe levar pela multidão, não seja como a multidão que apenas estava ali, mas que nada acontecia muitas vezes com aqueles que até mesmo esbarravam em Jesus. Você não deve esbarrar em Jesus, eu não devo me esbarrar em Jesus, mas nós devemos tocar o coração de Jesus. Você neste momento pode ter um particular com Deus. Neste momento, o Senhor sonda o teu coração. Ele vê a tua necessidade. E Ele é o nosso Deus. Basta você ter uma forma particular diante de Deus, mesmo diante de uma grande multidão ou aí no teu quarto ou aonde você está. Eu creio, você também deve crer, nós devemos crer que devemos dar um passo para Cristo e tocar no seu coração através da nossa fé. Porque deixo essa palavra nesta manhã. Sem fé é impossível agradar a Deus.